E com vocês, Celi Machado, para dar sequência aos estudos sobre a vida e a morte. Olha! Realmente é um tema que pesa um pouquinho, né? Mas novembro a gente acaba se envolvendo com esse assunto mesmo. Estamos aí na semana, passamos pelo dia considerado dia de mortos, né? Dos mortos, que de mortos eles não têm nada. Então, mortos para Jesus são todos aqueles que vivem longe da sua palavra, da sua mensagem. Esses são os mortos. E não aqueles que não têm mais corpos físicos. Nós somos espíritos imortais, que morre é o corpo, mas o fenômeno da morte realmente existe para nós, né? Nós estamos num planeta de provação e expiação, e esse é um dos fatos que é considerado muito necessário para a nossa evolução, para a nossa reflexão, o fato de vivenciarmos essa perda material tão traumática para nós. Não é? Porque é traumático se não for através de uma doença, em que a gente vê o nosso afeto sofrer muito, é abrupta, é instantâneo, que também é triste, é horrível, né? Tem até eu não trouxe, porque eu não achei a cópia para eu até colocar aqui, mas é interessante, se vocês podem pesquisar, quem não viu ainda, é um texto muito interessante que fala sobre que a morte, ela é uma piada, né? É considerado, eu já recebi isso como sendo daquele do Bial, eu não sei de quem na verdade né? Inclusive até do Falabella também, eu não sei de quem é o texto, na verdade, que chega a tantos autores aqui, né, pela internet, a gente não sabe. Mas falando sobre essa questão, que morrer é ridículo, né? Porque às vezes a gente está conversando com a pessoa, né? A pessoa levanta e não chega até o destino dela, que seja no outro cômodo da casa, alguma coisa assim, né? Sai de casa para fazer uma coisa, às vezes não chega até a rua, tem um mal súbito e vai embora. Então ele diz que morrer é ridículo. A gente marca um compromisso com um amigo, de almoçar com um amigo, e não pode comparecer, né? A gente tem nossos planos, fica tudo por aí, porque realmente a gente não tem certeza da hora que a gente vai. Podemos até intuir alguma coisa, algumas pessoas têm uma intuição que está chegando seu momento, mas são raros os casos. E a gente, então, a vida e a morte são fatalidades. Que o que é considerado fatalidade é aquilo que nós não podemos mexer, que nós não podemos mudar. Vai chegar ainda, a gente já sempre falou sobre isso, mas vai chegar ainda a lei de liberdade, e a gente vai entender melhor essa questão de fatalidade. Aquilo que a gente chama fatalidade hoje, né, aos olhos do mundo, poderia ter sido evitado numa outra vida. Aquilo é uma consequência de uma escolha feita pela alma por conta de seus delitos passados. Então poderia ter sido, se a pessoa não tivesse cometido aquela falta numa vida passada, não teria pedido aquela morte trágica, né, que a gente hoje chama de uma fatalidade. Então, fatalidade, segundo os espíritos, na verdade, é o momento da chegada no planeta e o momento da partida, porque isso a gente não pode evitar, a gente não pode mexer nisso. Nós podemos, sim, né, receber moratórias, a gente antecipa a nossa saída da Terra pelo suicídio, direto ou indireto, né, pelas nossas desobediências, negligências e imprudências, mas, assim, determinar por nossa conta o horário da partida e da chegada, a gente não pode. A chegada também não é assim, a gente diz, eu quero reencarnar. Não, o espírito não sabe quando que ele vai reencarnar. Ele está na erraticidade, na espera de uma encarnação, já elaborando seu plano de viagem, porque é assim que ele sai da perturbação da morte, ele começa a avaliar os erros e os acertos da sua encarnação passada, o que ele ainda tem que resgatar, ele começa a fazer um plano de viagem para ele, para a próxima encarnação.
Aí, na época que já estiver pronto para reencarnar, ele vai ser avisado que vai reencarnar, vai mostrar o seu plano, e aí aquilo ali vai ser aceito ou não, porque muitas vezes nós queremos e pedimos, escolhemos coisas que não está ainda ao nosso alcance fazer. Aí nós vamos fazer uma escolha tão acima da nossa capacidade e não vamos conseguir vencer. Então os espíritos fazem também aí uma triagem daquilo que a gente pede, daquilo que a gente deseja, porque quando a gente observa a felicidade dos bons, a gente também quer. Né? A gente também quer ser feliz. Então a gente precisa resgatar nosso passado, nossa dívida. Então essa questão da vida e da morte, embora a gente não queira muito falar sobre ela, é importante falar porque é a única certeza que a gente tem nessa vida. Né? Não tem mais certeza nenhuma. A certeza que uma mãe tem ao receber o seu bebezinho aqui no mundo é que um dia ele sai daqui. Quando? Não sabemos, mas a única certeza que ela tem a respeito daquele bebê que está chegando aos seus cuidados é essa. Por mais que ela eduque, por mais que ela faça, né, ela nunca vai saber se aquele bebezinho vai dar certo, vai ser um homem de bem, uma pessoa de bem, não sabe. Né? Então, a única certeza que tem é que um dia parte, porque nós não somos daqui, nós somos cidadãos do universo, e aqui a gente está apenas de passagem. Então, vamos avaliar o que é a vida, né, como que ela se processa, como que ela termina, para a gente poder entender bem essa situação aí. Está sem funcionar isso aqui? Não está não. Então vamos passar por aqui mesmo. Então vamos lá. O conjunto de órgãos constitui uma espécie de mecanismo impulsionado pela atividade. Vamos ver se com a luzinha funciona. A luzinha está funcionando. O conjunto de órgãos constitui uma espécie de mecanismo impulsionado pela atividade íntima ou princípio vital que neles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos. A ação destes entretém e desenvolve o agente vital, mais ou menos como o atrito produz o calor. Então, isso é o fenômeno científico, o fenômeno material aí da vida. É o princípio vital que dá vida à matéria. O princípio vital é uma modificação do fluido cósmico universal. Ele está entre o perispírito e a matéria. A vitalidade é produzida pela união do fluido vital com a matéria. Então nós somos um conjunto aí com três, né? Espírito, perispírito e matéria. Para que o espírito possa interagir com a matéria, ele precisa de um elemento semimaterial, que é o corpo espiritual, né, que ele leva por ocasião da partida dessa terra. Esse perispírito são fluidos semimateriais que auxiliam, ou até mesmo são fundamentais esses fluidos, para que o espírito atue na matéria grosseira. Mas esse perispírito que o espírito comanda, ele precisa desse princípio vital para acionar os filamentos nervosos no corpo, porque esse princípio vital é bem material. Ele que dá movimento ao corpo. Não tem nada com o princípio inteligente, é o princípio vital, é o princípio de vida, que ele assimila a matéria. Nosso corpo, os gases, são feitos da mesma coisa que essa mesa é feita. Só que a maneira desses átomos se organizarem absorve esse princípio, esse fluido, que vai tornar essa matéria orgânica. Que, por sua vez, por isso que os espíritos falam no Livro dos Espíritos, que ele é causa e consequência, à medida que essa matéria absorve esse fluido, ele é produzido também pelo funcionamento desses órgãos. Então, ele é causa e consequência ao mesmo tempo dessa animação da matéria. Então, é necessário, a matéria fica impregnada desse princípio vital, desse fluido vital, que favorece o espírito, através do perispírito, atuar no corpo físico.
em toda a constituição nervosa aí do corpo físico. Agora foi. Os corpos orgânicos são verdadeiras pilhas elétricas que funcionam enquanto os elementos dessas pilhas se acham em condições de produzir eletricidade. Isso é a vida. Que deixam de funcionar quando tais condições desaparecem. Aí é a morte. Então, a vida e a morte, puramente material, obedecendo a um ciclo aí, né, de vida dessa matéria, né, que não dura mais de uma média aí de 80, 90 anos, podendo mais ou podendo menos ou podendo viver mais, mas é mais ou menos essa média aí que um corpo dura, né, que um corpo se sustenta mais ou menos com um funcionamento mais ou menos, né? Porque às vezes a gente costuma dizer que começa a estragar depois dos 50. Então, a partir do momento que a gente nasce, a gente já começa a morrer, né? Mas ainda se fala na felicidade que de feliz não tem nada, né? De feliz não tem nada. Ela pode não ser infeliz, mas feliz também não, porque o corpo já começa a apresentar problemas, as dores chegam, é a idade do condor, né? Aquele que depois de uma certa idade acorda e não sente nada, está morto. Está morto. Ele não tem como ele, né, passar aí muito tempo sem sentir nada. Então, esse aí é o fenômeno aí material aí da vida. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite comunicarem-se entre si, no caso de certas lesões, e restabelecerem funções momentaneamente suspensas. Então, ele trabalha, é uma máquina divina. O nosso organismo, ele não é nem de longe conhecido pela medicina da Terra, né? Está muito distante ainda. O cérebro, então, é complicado demais para a gente conseguir entender esse bom funcionamento. Mas sabemos que eles absorvem, né, o trabalho de outras células, de outros neurônios, quando aqueles morrem. Então, tudo isso aí está sendo coordenado e está sendo possível pela ação desse princípio vital que essa matéria absorve e que faz a organização física funcionar, acionada por quem? Pelo espírito através do fluido do perispírito, que é o intermediário entre o corpo e a matéria. O corpo e o espírito. Mas quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos são destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir-lhe o movimento da vida e o ser morre. Então, o fluido vital, ele não podendo mais acionar a organização física, o corpo morre. Aí o espírito abandona o corpo, né? O espírito, não tendo mais condição de acionar aquela organização que lhe serve de instrumento nessa terra, ele se retira. Então, ele morre. Né? O corpo não morre porque o espírito se retira. O espírito se retira porque o corpo morreu. Né? Não está dando mais condições ao espírito de agir na matéria, de interagir na matéria. Então, ele se retira junto com os fluidos do perispírito, que é aquele corpo semimaterial que ele leva, que vai servir para que ele continue interagindo nos mundos materiais, né, através da mediunidade. Ele pode se fazer visível com esse corpo, então ele leva esse corpo. Então, é um fenômeno básico, é um fenômeno simples, a morte, né, de um corpo físico. Ela pegou esse caráter assim macabro, enigmático, por conta, né, das coisas horrorosas que se falam através da história e de determinadas religiões, por conta de ignorância do fenômeno em si, e que a vida continua além dessa matéria que nós temos contato aqui na Terra. Em que se transforma a alma no instante da morte? Eles respondem, volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ele havia deixado temporariamente. Simples, simples assim. Deixa, né, e retorna. Imaginemos, tem até uma figura interessante comparando a morte com uma charrete, né? Vem lá o cavalinho puxando a charrete, o condutor da charrete ali,
né, dentro lá do veículo ali. Aí, num determinado momento, essa charrete quebra. Né? Ela quebra. Não tem mais condição de andar. O que acontece? Vai acabar tudo ali? A pessoa não vai mais para o destino? Por quê? Porque a charrete quebrou? Não. O condutor desce, monta no cavalo, desatrela a carroça quebrada, monta no cavalo e sai. E vai. Então, é uma figura emblemática, uma figura aí metafórica do que é a morte, realmente. A charrete é o corpo físico, quebrou, saiu, o espírito, então, deixa para lá e monta no cavalo, no caso ali, né? Recolhe os fluidos do perispírito e segue o seu caminho. É simples assim. Nós é que contaminamos essa ideia, nós é que tornamos esse bicho muito mais feio do que ele é. Que na verdade não é. Inclusive tem um livro interessante que eu comecei a ler, mas ainda não terminei, que é A Menina que Roubava Livros, que ele é contado pela morte. E ela diz, eu não sou tão feia quanto pareço. Né? As pessoas que me fazem muito feia, mas eu não sou feia assim. E na verdade não é, é um processo natural, é um processo interessante e caridoso conosco. Imagina a gente viver num planeta desse aí, ad eterno. Deus nos livre disso, né? A gente não aguentaria um país, um planeta tão inferior como a Terra, de provação e expiação. É uma grande escola, é importante para nós, mas aqui a vida é sofrida. Principalmente esse momento, o momento em que a gente vê partir, né, para a espiritualidade alguém que a gente ama. A alma conserva a sua individualidade após a morte? Sim. Não a perde mais. O que seria ela se não a conservasse? A gente não pode se juntar com todo. Nada se perde nesse universo, né? Tudo se transforma. A gente se transforma, o corpo se transforma em gás, o espírito retorna para a sua casa verdadeira, que é o universo, e vai habitar uma das moradas da casa do Pai. Né? Tantas moradas que tem, né? E a ciência já provou a quantidade de mundos que existem nesse universo, para que a gente possa fazer nova morada. Como a alma constata a sua individualidade se não tem mais corpo material? Aí é aquilo que falamos, ó, tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera de seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. Então, nós levamos uma cópia aí desse corpo físico. Quando passamos para a dimensão espiritual, se nos fizermos visíveis no mundo para alguém, é com essa aparência que a gente vai fazer, né, a nossa presença. E com o qual nós marcamos a nossa individualidade entre os espíritos também. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Olha, tá vendo? Não, eles dizem. Nós é que pintamos essa coisa da maneira como acontece, né? Não, o corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim de seu exílio. É aquele sofrimento da doença. É um sofrimento físico. Né? Um espírito que compreende essas coisas, ele não se importa com esse sofrimento, porque é a sua libertação. É aquele trabalhador que vai trabalhar dia e noite para conseguir o bônus que ele necessita para ele saldar uma dívida. É doído para ele, é difícil, é desconfortável, é desgastante, mas ele não reclama. Ele está feliz, porque ele sabe que ele vai conseguir alcançar seus objetivos. E a morte, o sofrimento físico que podemos experimentar no momento da morte, ele é visto pelo espírito que está compreensivo como uma bênção que vai livrá-lo, né, desse movimento todo, dessa dor física, e ele vai passar para a dimensão espiritual, levando seus acertos e seus erros, e fazer um balanço à espera de uma nova vida, para que ele continue a fazer a sua evolução espiritual. Aqui nós temos um comentário interessante de Kardec. Na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber
e é uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Muitas pessoas morrem assim, né? O meu avô, por exemplo, foi assim. Ele foi apagando, igual uma velhinha que acabou, uma luzinha que foi enfraquecendo e apagou. Né? Não tinha doenças, não tinha nada, estava muito idoso, muito velho. Então, realmente, sem dor, sem sofrimento. Isso é uma morte muito natural. Né? Se pode dizer que é morte bonita, essa é. Mas nós não podemos esquecer que nós somos espíritos inferiores, falidos e falíveis, e temos muita conta a acertar. Né? Lesionamos muito nossos corpos, né? Em todas as vidas que nós tivemos experiência na matéria. E aí nós vamos ter que dar conta disso. Nós somos resultado daquilo que nós fazemos. Nós somos os únicos responsáveis pelo nosso sofrimento. Aqui nós temos um poema muito interessante de Castro Alves, que diz: conduz, esse é a morte, ó. Conduz os seres aos céus à luz da realidade. Sou ave da liberdade que ao lodo da escravidão venho arrancar os espíritos, elevando-os às alturas. Dou corpos às sepulturas e dou almas para a amplidão. É isso. Né? Sem dor, sem sofrimento, é isso aí. Né? Se nós estivermos mantendo uma vida normal, né, dentro das nossas possibilidades, fazendo todo o possível para a gente dar certo, é assim, não é traumatizante, não. O que causa o trauma são os nossos erros, a nossa consciência pesada, um monte de coisa que a gente tem para prestar conta. É igualzinho aquela pessoa, né, que vê o outro na rua às vezes e não quer encontrar com ele. Quando vê um amigo, abraça e tudo bem. Quando vê determinada pessoa, se preocupa que pode ter feito alguma coisa, fala assim, não quero nem chegar muito perto, não. Né? Então está com a consciência pesada, não sabe nem receber o abraço que vai receber daquela pessoa e nem quer, porque a sua consciência o acusa. Então o fenômeno da morte em si não é doloroso, realmente, mas o que faz a dor acontecer é o medo, é o temor, é a falta de conhecimento a respeito e as nossas faltas, né, que são muitas aqui nesse mundo. Como se opera a separação da alma e do corpo? Desligando-se os liames que a retinham, ela se desprende. Então, o fluido vital acabou? O princípio vital se esvaiu? Não tem mais condição? Então, o espírito retira os fluidos do perispírito, porque ele não tem mais razão de ser ali. Ele que aciona aquela parte toda através do princípio vital, que o corpo ganha movimento por conta disso. Então, ele vê que não tem mais chance, ele se retira. Simples assim. Agora, olha só. A separação se verifica instantaneamente numa transição brusca? Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? Aí é que vem o problema. Olha lá. Não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que fosse libertado. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames. Estes se soltam e não se rompem. Então, resumindo, morte do corpo e desencarnação não acontecem ao mesmo tempo. A morte do corpo acontece quando o princípio vital se esvai, quando terminam os órgãos, né, entrarem em falência, acabaram, não tem mais chance. Mas a desencarnação, que é a retirada, a separação total do espírito com o seu perispírito, daquela matéria que teve atrelada a ele por tantos anos, demora mais um pouquinho. Mas qual tempo? Não se sabe. O tempo está em relação com o apego que esse espírito tem das coisas materiais. Tá vendo? Então, nós não podemos dizer aí que do morrer dói. Não. Nem a separação é dolorosa também. Seria injusto, muito injusto, se isso nos causasse dor e sofrimento pelo simples fato de ter que passar por esse fenômeno de desligamento. Deus seria injusto, porque isso nós não podemos escolher. Isso não nos é dado o poder de escolha. Vamos ter que passar por isso, todos nós. Então, isso é compulsório. Então, não seria justo que Deus nos obrigasse a passar por uma situação que nos causasse dor e sofrimento pela situação, pelo fato. Né? Não seria justo.
é algo que a nossa razão nos leva a pensar. Tenho que passar, não tem jeito, eu não posso escolher. Então não é justo que eu sofra esses efeitos, de forma nenhuma. Deus não seria justo, e não é. Então é como eles falam, o fenômeno do desligamento não dói. Demora mais um pouquinho, mas não é sofrido para a alma por conta desse fenômeno. O que faz o sofrimento existir é o apego que a pessoa tem a este mundo e às coisas deste mundo e ao seu corpo. Aquele que não vê o corpo como uma roupa, como um instrumento de ação e de trabalho no mundo material, ele então pode sim sofrer essa separação e isso ser para ele bastante penoso, né, para o espírito. Então eles dizem, não, a alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo. Esse gradualmente, como a gente falou, tem aquele tempo, mais ou menos, vai depender do apego que a alma tem, não tem prazo. Existem espíritos que ficam ligados aos corpos durante muito tempo. Corpos que nem existem mais, corpos que já foram trabalhados pela natureza e o espírito se acha ligado a ele. Né? E nas comunicações ele fala isso, ele dá esse depoimento, como nós vamos ver, depoimento de 3 espíritos, porque nada como deixar que eles contem. Porque as pessoas falam assim, isso tudo é especulação, porque ninguém voltou de lá para contar. Como assim? Como não voltou? Voltou sim. Nós temos depoimentos no livro Céu e Inferno, da codificação, né? O penúltimo livro, o último foi a Gênesis, né? Então nós temos ali o Céu e o Inferno mostrando a justiça divina. E aí a gente vai ver que não é o fenômeno da morte que dói, é o apego que a gente tem à matéria que faz o nosso sofrimento. A observação prova que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente. Ele se opera gradualmente, com lentidão variável, segundo os indivíduos. Para uns é bastante rápido e pode dizer-se que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Noutros, porém, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado e dura, às vezes, alguns dias, semanas e até mesmo meses. O que não implica a existência no corpo de nenhuma vitalidade, nem a possibilidade de retorno à vida, mas a simples persistência de uma afinidade entre o corpo e o espírito. Afinidade que está sempre na razão da preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Isso é um comentário de Kardec. Tudo que está aqui está no livro dos Espíritos. Né? Tem alguma coisinha pequena aí da Gênesis, então está tudo lá para a gente entender, né, no fenômeno da vida e da morte, na sensação dos espíritos, né, após a morte. Então é isso aí. Para uns é extremamente rápido, para outros demora mais um pouco, dependendo, né, do apego que essa alma tem ao seu corpo. Então isso é muito interessante a gente estudar, porque aqui, por exemplo, não tem, a gente analisa, né, independentemente de uma religião. Se o corpo está morto, se ele não tem mais vitalidade, ele não pode transmitir nenhuma sensação para a alma. Então, dor física não existirá mais, de jeito nenhum. Não tem essa possibilidade. Isso aí é uma questão física, da física quântica, que explica também isso. Não tem mais possibilidade da vida retornar. Morreu, mas houve fulano, ressuscitou. Não ressuscitou, ele não tinha morrido. Né? Ele estava clinicamente morto, ele estava ali naquele estágio alterado, aí foi trazido à vida porque os laços não tinham se rompido. Senão não haveria mais condição. Uma vez que o fluido vital se esvai, perdeu, não tem mais movimento, o perispírito não consegue mais fazer absolutamente nada e o corpo não transmite mais nenhuma sensação. Então não tem a menor possibilidade. Aí vem a tal pergunta que muita gente se faz, que é inclusive, né, o objetivo até maior dessa nossa conversa hoje,
por conta de muitas perguntas, muitas dúvidas, né, que chegam. Hoje em dia estão optando mais porque realmente é muito mais higiênico. Em alguns países está havendo contaminação do solo, né, pelo necrochorume, que está necrochorume fazendo uma contaminação da água, com bactérias que matam em 24 horas uma pessoa. Né? Então, dependendo da situação, realmente não tem mais condição. Né? Então, nós vemos que isso é uma questão higiênica também. Né? Para fazer mais rapidamente a decomposição dessa matéria que vai para a Terra ser decomposta e se transformar em gases dos quais essa matéria é feita. Mas aí vai haver decomposição por conta da falta do fluido vital, do princípio vital que já não existe mais ali. Então aí é a pergunta, que destino deveremos dar ao corpo? Cremação ou inumação? Olha, a cremação, ela está presente, né, na história da humanidade, desde sempre. Os índios, os gregos, os indianos, né, muitos usavam essa prática. Os druidas, né, onde Kardec fez um estágio numa das suas encarnações, se preparando para fazer a codificação da doutrina espírita. Ele foi um sacerdote druida, ali ele estava se preparando, ele usava esse nome, ele tinha esse nome, segundo os relatos, né, da espiritualidade de Allan Kardec. Foi esse nome que foi sugerido para ele assinar o Livro dos Espíritos, já que ele não queria colocar o nome de professor Hippolyte Leon Denis Rivail, porque era o nome dele. Ele não queria que isso que isso causasse uma interferência naquela obra que ele sabia que não era dele. Ele apenas codificou essa obra. Ele não escreveu, ele não foi o médium que psicografou. O Livro dos Espíritos não foi feito dessa maneira. Então ele usou esse nome. Então, os druidas, eles já faziam isso, né? Inclusive, um dos sacerdotes dizendo que era uma maneira mais rápida do espírito se desligar do corpo, uma vez que ele não encontraria mais o corpo para querer fazer uma imantação naquele corpo. Isso é a opinião do sacerdote druida e de muitos outros, né, que também abraçam a ideia da cremação. Então, essa questão, tanto a cremação e a inumação, a gente não pode, a inumação, o sepultamento, né, do corpo, a gente não pode falar em um sem o outro, porque os dois são os destinos que hoje a gente dá ao corpo que, né, morreu, tem que fazer, ele não vai desaparecer, ele não vai desintegrar, né, sem contar em outras seitas e tudo, que tem uma destinação não muito diferente, mas com algumas variantes aí, né? Até na água existem algumas coisas que eles são jogados no mar, e um monte de coisas. Alguns são levados quando estão próximos da morte, né, em algumas culturas, para serem deixados, para serem devorados pelas feras. E essas feras depois vão ser mortas pelos guerreiros, que assumirão toda aquela sabedoria, aquele potencial daquele indivíduo, né, daquela alma que ali foi devorado pelas feras. Então tem uma série de coisas que a história vem contando, muita coisa. Mas no nosso momento, ou é a cremação, ou é a inumação. Os dois, né, podem causar problemas. A gente tem muita preocupação com a cremação. Ah, mas será que eu vou sentir alguma coisa, não é? Será que na hora eu vou ver aquele crematório, eu vou entrar para aquela fogueira lá, será que eu vou sentir alguma coisa? Essa é sempre a pergunta e a dúvida de todos nós. No momento da cremação, se o espírito estiver ligado ao corpo, o que acontecerá? Né? O que pode acontecer? Porque já que ele não se desprende rapidamente, já que demora mais um pouco para o espírito se desprender da matéria, se ele estiver ligado, o que vai acontecer? O que pode acontecer ali? Então está aqui, ó. Se o espírito estiver ligado ao corpo, não sentirá dores,
porque o corpo está morto, uma vez que não tem mais fluido vital e o espírito ainda que ligado não poderá receber as sensações do corpo de forma nenhuma. Dor ele não vai sentir. Não será como se tiver sido queimado vivo. Não será dessa maneira. Né? Não será como se ele estivesse num incêndio, estivesse pegando fogo, uma explosão, alguma coisa assim. Não é dessa forma. Não obstante, experimentará impressões muito desagradáveis. Por quê? Imantado ao corpo, ele vai presenciar. Né? Ele pode receber impressões desagradáveis? Claro que pode. Pode sim. Né? Então, não é uma resposta que a gente gostaria de ter, né? A gente gostaria de falar, não está livre, o corpo está morto e tudo bem. Não é bem assim. Né? É um pouco assustador? É. Mas não vamos achar que a inumação é tão inocente assim, não. Né? Não vamos achar que no sepultamento o espírito também não vai ter nenhuma impressão desagradável. Não vamos pensar assim. Fica cada um para fazer a sua avaliação, mas não tem essa inocência toda, não. Se o espírito estiver imantado ao corpo, todo e qualquer procedimento pode causar sofrimento. A gente fala muito em cremação e esquece disso aqui, ó. Esquece disso aqui. Isso aqui é muito comum. Se morre em casa, na rua, num acidente que não pode ter ser considerado suspeito alguma coisa, faz. A maioria é levado para os institutos médicos legais e vão fazer, né? Vão sofrer essa necrópsia. Até se foi uma doença que não ficou muito bem diagnosticada, né? Para o bem da medicina e da ciência, há necessidade, né? Preparação do corpo, que também é muito comum, é aquele parente que mora muito longe e que vai demorar a chegar, e dependendo da morte, às vezes o médico fala, olha, não pode esperar 24 horas, senão pode acontecer coisas muito desagradáveis no corpo, e realmente, dependendo da doença, né, os tecidos, né, podem se romper e acontecer muita coisa desagradável que ninguém gostaria de ver. Então, realmente, acontece o quê? Há uma preparação do corpo para poder ficar mais um pouco. Né? Então, essa preparação pode causar também impressões agradáveis? Claro que sim, né? Retirada de órgãos e manipulação desrespeitosa do corpo. Aí entra uma coisa polêmica. Eu sabia que eu não devia doar órgãos. Não é também assim, não. Né, não. Ó, de todos ali, a retirada de órgãos é onde, se o espírito estiver ligado, ele menos vai sofrer. Porque é o último ato de caridade que alguém pode fazer por alguém. E o que conta para tudo isso, nós vamos ver, que é a espiritualização do ser, e a prece ajuda muito, todos nós devemos orar muito, né, com muita fé, que os amigos espirituais estarão ajudando em todas essas situações aqui, né? Quando uma pessoa de nosso conhecimento, que estamos ligados a essa pessoa, ela vai para a necrópsia, ela vai para é preciso fazer muita prece, auxiliar esse espírito, porque se ele estiver ligado à matéria, ele poderá ter minimizado a sua impressão ruim, o seu sofrimento ali naquele momento, bem como a manipulação do corpo e principalmente na doação de órgãos. Imaginemos a quantidade de prece sincera, com muita fé, que a família de quem vai receber o órgão faz para aquela pessoa que está doando. Aquela pessoa que está doando, aquela família que está doando, está devolvendo a vida para aquele afeto, para aquele amor daquela família. Então ela é eternamente agradecida
Nunca que ela vai deixar de orar por essa pessoa, agradecer a ela, a Deus. E essas preces chegam como um bálsamo que alivia a dor, que diminui o sofrimento e o mal-estar. Então, de todas essas aqui, não tenhamos dúvida, a retirada de órgãos é o que menos vai fazer o espírito sofrer. Aí, também, dentro de todo esse quadro aqui, isso aqui, o espírito só apresentará sofrimento se ele estiver merecendo passar por isso. Nem se ele ainda estiver ligado ao corpo, se ele não tiver que passar por essas dores, aí ele não vai passar. Não vai passar. Deus é soberanamente justo e bom. Só passamos nesse mundo aquilo que a gente merece passar, por uma razão ou outra, por uma necessidade kármica, né? Por uma necessidade de resgate de dívida, é que isso acontece. Normalmente, não sofremos esses efeitos aqui. De uma maneira normal, não sofremos esses efeitos. Só se tiver muito que passar por isso. Apenas estamos citando, pode passar? Pode. Vai passar? Não sabemos. Não sabemos. Quantas vezes nós obtemos relatos de pessoas, aquele edifício Joelma, foi feito um filme, vocês podem até rever, eu também estava pensando em rever esse filme. Ele pegou fogo, né? E depois o Chico fez uma psicografia de uma das moças que morreu naquele edifício por conta daquele incêndio. E a família estava tão desestruturada que não conseguia botar a vida para frente. Né, porque recebeu o corpo de uma maneira desagradável e eles ficavam imaginando o sofrimento que ela pode ter passado. Estava todo mundo desequilibrado na família. Então a psicografia dela chegou e ela relatando o que aconteceu com ela. Então olha só, ela relata que quando ela viu aquele incêndio todo e aquela fumaça toda, aquilo tudo, ela não tinha para onde sair. Ela ia morrer mesmo. Ela encontrou um cantinho assim, perto de uma pilastra, assim, que ela sentou ali, encostou, e ali ela ficou, porque ela não tinha o que fazer, né? Aí ela falou que naquele momento, ela começou a ter um sono muito grande, até por conta, naturalmente, fisicamente falando, da intoxicação de toda aquela fumaça que ela estava inalando, né? Ela conta que ela desmaiou, e pronto. Ela acordou na dimensão espiritual, no que parecia ser para ela um hospital, cercada de pessoas que pareciam médicos e enfermeiros, mas ela reconheceu um deles, a avó dela. Essa avó, ela quando morreu, ela não tinha nascido ainda. E ela reconheceu por fotografia, que ela conhecia a avó por fotografia. Então ela reconheceu a avó cuidando dela. Então não teve o horror que a família imaginava, não teve aquele sofrimento, não teve nada disso. Ela não sentiu, porque ela não tinha que passar por isso, ela não tinha que sentir nada. Então ela foi retirada dali. Né? Não passou por esse horror que a família imagina. Então a gente não pode ficar imantando esses pensamentos com as coisas que acontecem com os nossos afetos, com o gênero de morte. O sofrimento da alma não pode ser medido pelo gênero de morte que a pessoa tem nesse mundo, e sim pelo merecimento dela. Né, pelo bônus que ela já tem de passar ou não por aquele sofrimento. Então, embora tudo isso aqui possa causar muito mal ao espírito, não é uma regra. E a maioria não passa por essas dores. Né, não passa, só se estiver merecendo passar. Mas aí é uma consequência da própria atitude da pessoa no mundo, né? Observações provam que a afinidade que persiste entre alguns indivíduos, entre a alma e o corpo, é, às vezes, muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de morte verificados em alguns suicídios. Olha só aqui, ó. Olha aqui. Tem um pronome importante aqui. Alguns. Não vamos generalizar, porque senão aquela pessoa que possa ter tido um afeto que partiu dessa maneira vai ficar desequilibrado. Porque e vai começar a mentalizar para ele, não façam isso. Alguns a gente não sabe, tudo que acontece conosco,
O que vale é a intenção, o porquê, né? No tribunal divino, que é da nossa consciência, os espíritos seguem, né? Sabem as razões reais de tudo é levado em consideração. Até mesmo esse ato translocado, que o espírito vai ter que resgatar isso aí de maneira penosa, até isso tem atenuantes, são diferentes, não existe uma regra, não é igual para todos. A única coisa que é igual para todos numa questão de suicídio é a surpresa de não morrer. Porque eles, né, na verdade, a gente fala que o suicida ele não quer morrer, realmente esse não é o primeiro pensamento dele, morrer. Ele quer se livrar de um problema que ele não encontrou uma solução. Então, ele acha que tirando a vida, ele consegue. Né? Então, a surpresa, ele não vai morrer. Então, essa é geral, essa é para todos. Mas o que acontece depois não é geral. Cada um é um, cada caso é um caso. Então, em alguns suicidas, verifica-se um apego enorme ao corpo, né? E aí a dificuldade de desligamento. Em alguns. Então, isso não é uma regra. Aí, essa questão que a gente fala que a inumação não é lá tão inocente assim. Se o espírito vai experimentar algum mal-estar, ou até muito mal-estar por conta da cremação, ele está ligado ao corpo, ele vai experimentar também na inumação. Ele vai ficar ligado ao corpo, ele vai sentir muitas vezes o horror da decomposição, se ele estiver ligado ao corpo. Mas isso é muito raro. Não é comum, é muito raro. Né? Até estávamos comentando sobre isso, que tem um livro, eu esqueci o nome dele, né? Mas qual é o nome, Ângela? Não, da Amélia Rodrigues. O livro, acho que é Além da Morte. Exatamente, o livro é Além da Morte. A Amélia Rodrigues, ela foi diretora da Mansão do Caminho, que Divaldo organiza, né? Hoje é uma cidade aquilo. Naquela época era apenas uma instituição que acolhia, ela era diretora dessa mansão, e eles faziam cultos do lar, né, do evangelho, ela participava de reunião mediúnica. Quando ela sofreu um infarto, que ela partiu, ela viu aquelas crianças todas chorando em volta dela, e ela não reconheceu que ela tinha morrido. Ela não se deu conta que tinha morrido. E ela queria levantar e abraçar as crianças, perguntar por que estavam chorando, e ela não conseguia movimentar o corpo. Nisso veio o velório, o sepultamento, e ela não se deu conta que era ela, que ela tinha morrido. E olha que ela conhecia o espiritismo, ela trabalhava em reunião mediúnica, mas ela estava pegada ali. Né? Aí ela foi sepultada junto com o corpo. O espírito foi junto. E aí lá, né? Naquela situação toda, o espírito começou a querer sair, não conseguia, se sentia apertado, ir num lugar que não reconhecia. Então ela conta que foi uma situação assim, desagradável, mas não foi nenhum terror de ser enterrada viva, de não poder respirar, nada disso. Porque o corpo não precisa mais de oxigênio, então não é a mesma sensação de ser enterrado vivo, não. Ela começou a experimentar uma sensação de estar num lugar apertado, ela não podia sair, esquisito aquilo. Começou a sentir uns odores da decomposição das flores que estavam sobre ela. E aí ela começou, aí veio na mente dela, ela deitada na cama, as crianças chorando, e ela não conseguia se movimentar, e então ela se deu conta, eu desencarnei. Naquele momento, uma luzinha se fez visível, como de um stand-by de um aparelho, né? E foi aumentando, aí ela materializou um rosto, e esse rosto era de um espírito que trabalhava nas reuniões com ela, chamada Irmã Liebe, que falou para ela, eu estive com você, eu e os outros, todo o tempo, mas você não percebia, você não nos ouvia. Aí, quando ela entendeu, fizeram uma oração, saíram dali sem muito estresse, sem problema nenhum, pronto, acabou. Então, não há aquela coisa que as pessoas falam, não, mas se eu for para lá, vou ficar lá como se eu tivesse enterrado. Não é assim, o corpo não precisa de oxigênio, o corpo não vai ter essa sensação de jeito nenhum. Mas vai ser desagradável? Vai. E se o espírito estiver por longo tempo assim ligado ao corpo, ele vai ficar observando ali os horrores da decomposição e não vai ser nada agradável. Ele diz que ele sente os vermes a roer, mas não é que ele está sentindo, não tem mais essa sensação, é porque ele vê
Aí a imaginação, aquele reflexo passa para ele porque ele está imantado. Mas ele não está sentindo de verdade isso, de forma nenhuma. Se vocês forem abrir internet, estudar e ler entrevista, qualquer coisa, há uma indicação dada por Chico Xavier, numa psicografia de Emmanuel, que deve se esperar 72 horas para o corpo, né, para que o espírito se desligue. Olha, não vamos aqui contrariar nada e nem falar que está certo ou que está errado. Cada um faça a sua avaliação. Se não há tempo determinado para um espírito se desligar do corpo físico, para ele se desimantar, só quando ele compreender, 72 horas não vai ser, talvez, o suficiente. Pode ser para alguns, pode ser para outros, mas não é uma regra. Não é uma regra. Não vai resolver o problema. Não vou também dizer que, não, em 72 horas vocês podem cremar que não vai ter mais problema. Não é assim. Não tem tempo determinado para o espírito estar ligado ao corpo, como nós vamos ver em depoimentos. Estou preocupado com a hora que está chegando. Vamos correr mais um pouquinho. Na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se debilitaram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida se verificam simultaneamente? Olha o que eles respondem. Geralmente é assim. Mas em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. Então, vejamos, olha só. Normalmente, a separação, ela é junto. Normalmente, isso é o normal. Mas em alguns casos, demora mais um pouco. Mas, segundo eles, o tempo, o instante que separa um do outro, é curto. Não é muito longo. Por isso que é raro, né? Não é muito comum os espíritos estarem presentes na hora da cremação. Não é muito comum também eles serem sepultados juntos e ficarem sofrendo aqueles horrores. Não é muito comum isso. Acontece, sim, em alguns casos, em muitos casos até. Mas o tempo é curto entre a morte do corpo e a desimantação do corpo. Não quer dizer que o espírito ainda não tenha reflexos do corpo, mas não necessariamente fica ligado a ele. Então, isso é uma coisa lógica. Aí entra aquela questão, tá vendo? Em 72 horas já se desligou. Alguns sim. E aqueles que não se desligam com facilidade vão ficar muito mais do que 72 horas. Então, isso não é uma regra. Pode ajudar? Pode, mas não é uma regra. Aí é aquela questão, Friburgo não tem. Friburgo não tem onde armazenar corpos para esperar 72 horas. Aí, por conta disso, os espíritos vão sofrer os efeitos? Não, não vão sofrer os efeitos. Só se tiver que passar por isso. Senão, não vai sofrer. Nós só vamos passar aquilo que a gente tiver que passar. Porque Deus é justo e a gente tem que ter essa confiança, né? A separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica? Foi o que aconteceu com essa moça do edifício Joelma. E está aqui a resposta dos espíritos. Na agonia, às vezes a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, não obstante, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue pelas veias e, para isso, não necessita da alma. Então, se o espírito não merecer nem passar pelas dores da sua morte, não vai passar. Ele vai ser retirado antes. Se ele pode ser retirado antes, ele pode, então, ser retirado, ser desligado mais facilmente ainda de um corpo que vai ser cremado ou que vai ser inumado. Se isso for do merecimento dele. Então, isso está entregue a cada um de nós. A cada um de nós que vai estar entregue. É lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar-se dela. Isso é lógico, isso é uma coisa lógica. Não precisa ser religioso, ser conhecedor do espiritismo, claro que não precisa. Né? As pessoas se ligam a roupas, né? Não quer, não, há objetos dentro da casa, eu não quero me separar disso. Não, então, se não vai se ligar ao corpo físico, né? Claro que se liga. Então, isso aí é uma coisa lógica, né? Por outro lado, a atividade intelectual e moral
e a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida corpórea. E quando a morte chega, é quase instantânea. Este é o resultado dos estudos efetuados sobre todos os indivíduos observados no momento da morte. Comentário de Kardec com estudos que foram observados por espíritos no momento da morte. Então, a pessoa, ela tem condição de se desprender já durante a vida e não sofrer o menor impacto com a destinação do seu corpo após a evasão do princípio vital e a retirada do perispírito, cujo espírito vê que não tem mais chance aquele corpo, né? Sanson, aqui é a prova, nós vamos ler uma prova de que os espíritos só passam aquilo que tem que passar e que o que fazem por onde de passar, né? Porque se a gente se apega às coisas, aquele que se apega muito a um objeto, quando esse objeto se quebra, ele chora, né? Ele se revolta, é assim, né? Tudo é assim, a gente é que comanda isso, né? Sanson é um antigo membro, foi antigo membro da Sociedade Espírita de Paris e ele faleceu a 21 de abril de 1862. Então vamos analisar rapidamente esses depoimentos. Ó, foi evocado, né? Atendo ao vosso chamado para cumprir a minha promessa. Ele pediu que fosse evocado logo assim que ele morresse. Meu caro senhor Sanson, cumprindo um dever com a satisfação, vos evocamos o mais cedo possível depois da vossa morte, como era do vosso desejo. É uma graça especial que Deus me concede para que possa manifestar-me e agradeço a vossa boa vontade, porém sou tão fraco que tremo. Isso aqui foi feito na vigília dele. O corpo ainda estava na vigília, né? Algumas horas depois que ele tinha desencarnado. Ele não tinha sido ainda sepultado ainda. Fostes tão sofredor que podemos, pensou eu, perguntar como vos achais agora. Sentis ainda as vossas dores, comparando a situação de hoje com a de 2 dias atrás? Que sensação experimentais? Que ele sofreu, ele ficou muito doente, né? Aí ele responde, ó, a minha situação é bem ditosa, acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vós, nada mais sentindo das antigas dores. A passagem da vida terrena para dos espíritos deixou-me de começo num estado incompreensível, porque ficamos algumas vezes, muitos dias, privados de lucidez. Eu havia feito, no entanto, um pedido a Deus para permitir-me falar aos que estimo e Deus ouviu-me. Então, olha a lucidez desse espírito, a calma dele, né, com o corpo ainda lá, exposto à visitação, né? Ao fim de que tempo recobraste a lucidez das ideias? Olha o que ele diz, ó, ao fim de 8 horas. Deus, repito, deu-me uma prova de sua bondade maior que o meu merecimento e eu não sei como agradecer-lhe. 8 horas depois ele já estava totalmente fora do corpo. Quer dizer, que se fosse cremado esse corpo, sepultado, cremado, manipulado, autópsia, nada, não sentia nada, absolutamente nada. Estava totalmente desligado do corpo. Que efeito vos causa o vosso corpo aqui ao lado? Ele diz, meu corpo, pobre, mísero despojo, volve ao pó enquanto eu guardo a lembrança de todos que me estimaram. Vejo essa pobre carne decomposta, morada que foi do meu espírito, provação de tantos anos. Obrigada, mísero corpo. Obrigado, mísero corpo, pois que purificaste o meu espírito. O meu sofrimento 10 vezes bendito deu-me um lugar bem compensador, por isso que tão depressa posso comunicar-me convosco. Olha que maravilha, né? Então não é o fenômeno em si que causa dor, é como nós nos comportamos, né, como a gente vive para esse momento, né? Isso aqui está no Céu e Inferno, tem vários depoimentos lá de espíritos. Esse aqui é um espírito feliz. Aqui é um espírito em situação mediana. Tipo nós, assim, em situação mediana, né? Olha só, jovem de 25 anos, falecida subitamente no lar, sem sofrimento, sem causa previamente conhecida, rica e um tanto frívola,
A leviandade de caráter predispunha mais para as futilidades da vida do que para as coisas sérias. Não obstante, possuía um coração bondoso e era dócil, afetuosa e caritativa. Evocada 3 dias após a morte por pessoas conhecidas, exprimia-se assim: 3 dias, tá? Não sei onde estou. Que perturbação me cerca? Chamaste-me e eu vim. Não compreendo porque não estou em minha casa. Lamentam a minha ausência quando presente estou, sem poder fazer-me reconhecida. Meu corpo não mais me pertence, e no entanto, eu lhe sinto a algidez. Quero deixá-lo, e mais a ele me prendo, sempre. Sou como que 2 personalidades. Oh, quando chegarei a compreender o que comigo se passa? É necessário que vá lá ainda, lá no túmulo, né? Meu outro eu que lhe sucederá, na minha ausência a Deus, né? O outro eu dela era o corpo. Então, há 3 dias ela estava ligada ao corpo. Então, se fosse fazer uma cremação, 72 horas não ia resolver nada para ela, porque já tinha 3 dias, estava fazendo 72 horas, ela ainda estava ligada ao corpo. Então, é por isso que a gente fala, o fato de 72 horas não resolve o problema. Pode resolver para alguns, para outros não. Então, não é uma regra. Aí ele continua: levaste muito tempo a reconhecer-vos? Compreendi a morte no mesmo dia que por mim orastes. Olha o valor da oração. A gente não pode negligenciar o valor da oração. Era doloroso o estado de perturbação? Não, eu não sofria. Acreditava sonhar e aguardava o despertar. Minha vida não foi isenta de dores, mas todo ser encarnado nesse mundo deve sofrer. Resignando-me à vontade de Deus, a minha resignação foi por ele levada em conta. Grata vos sou pelas preces que me auxiliaram no reconhecimento de mim mesma. Obrigada, voltarei sempre com prazer. Adeus. Quer dizer, teve um sofrimento, uma perturbação, sim, mas não aquele horror que as pessoas podem, né, atribuir à morte. Aqui já complica mais um pouquinho, é um espírito sofredor. Ó. Era um moço rico boêmio, gozando de larga exclusivamente da vida material, né? Então vamos acelerar por causa da hora. Ele morreu em 8 de março de 1863 e falou isso. Por enquanto, apenas consegui desprender-me e dificilmente vos posso falar. A queda que me ocasionou a morte, ele caiu de uma carruagem, perturbou profundamente o meu espírito. Inquieta-me esta certeza cruel do meu futuro. O doloroso sofrimento corporal experimentado nada é comparativamente a esta perturbação. Orai para que Deus me perdoe. Ó, que dor! Graças a Deus, graças, meu Deus, que dor a Deus. Então, esse já começou a ter um pouquinho de problema, né? Olha só. Aqui, ó. 8 de março. Aqui já é 18 de março, ó. Já vinha a voz. 10 dias depois, né? Já vinha a voz, mas apenas pude falar dificilmente. Presentemente ainda mal me posso comunicar convosco. Sois o único médium ao qual posso pedir preces para que a bondade de Deus me subtraia a esta perturbação. Por que sofrer ainda quando o corpo não mais sofre? Tinha noção que o corpo não sofria, nem pode sofrer, né? Por que existir sempre esta dor horrenda, esta angústia terrível? Orai, orai para que Deus me conceda repouso. Que cruel incerteza, ainda estou ligado ao corpo. Apenas com dificuldade posso ver onde devo encontrar-me. Meu corpo está lá, e porque também lá permaneço sempre. Vinde orar sobre ele, para que eu me desembarace dessa prisão cruel. Deus me perdoará, espero. Vejo os espíritos que estão junto de vós, e por eles posso falar-vos. Orai por mim. Já com 10 dias, ele estava ligado ao corpo, quer dizer, 72 horas, não ia ajudar nada para ele, né? Aí, 11 de maio, ó. Aqui vos esperava, aguardava que viesseis ao lugar em que meu espírito parece preso ao seu invólucro, a fim de implorar a Deus de misericórdia e bondade acalmar os meus sofrimentos. Podeis beneficiar-me com as vossas preces, não o esqueçais, eu vou-lo suplico. Vejo quanto a minha vida foi contrária ao que deveria ser.
Vejo as faltas cometidas. Fui no mundo um ser inútil. Não fiz uso algum proveitoso das minhas faculdades. A fortuna serviu apenas à satisfação das minhas paixões, aos meus caprichos de luxo e à minha vaidade. Não pensei senão nos gozos do corpo, desprezando os da alma e a própria alma. Descerá a misericórdia de Deus até mim sobre o espírito que sofre as consequências das suas faltas terrenas? Orai para que ele me perdoe, libertando-me das dores que ainda me pungem. Agradeço-vos se terdes vindo aqui orar por mim. Ele reconhece porque que ele estava assim. E são essas coisas que nos prendem a um corpo físico, ao mundo material. Né? Então não é a separação em si. Aqui nós temos um exemplo dos dias de hoje. Esses estão lá em 1800 e tanto. Então, Herculano Pires, um homem do mundo, né? Um simples professor, era espírita, ele editava livros, como todos nós, né? Uma pessoa que vivia sempre os problemas do mundo. Notável escritor e jornalista espírita, é um exemplo marcante. Tendo sofrido um infarto, foi imediatamente conduzido ao hospital. Enquanto os médicos o socorriam, iniciava-se uma reunião de estudos espíritas e prática mediúnica na garagem de sua residência, que funcionava como pequeno centro espírita frequentado por amigos e admiradores. A família houve por bem não informar o grupo reunido a fim de evitar tumulto no hospital. No desdobramento dos trabalhos mediúnicos, para surpresa dos presentes, um espírito informou o falecimento de Herculano. Em seguida, ele próprio manifestava-se para as suas despedidas em mensagem psicografada. Lá no hospital, o corpo ainda sendo manipulado pelos médicos, ele já estava lá na reunião mediúnica que ele frequentava, dando uma comunicação. Então, né, aí a gente vê o que é saber viver, né? Aí ele fez um poema, ele fazia sempre poema. Ele fez assim: família querida, vivendo contigo dias felizes e amenos, na experiência do lar, prossegue a vida. Coragem e otimismo, não quero pompas nem velas. Apenas a simplicidade do professor do interior em metrópole de céus e estrelas. Sustentem apoio vibratório a casa. Amparo o livro da codificação. E eu, em espírito ou memória, ao lado dos amigos espirituais, contigo sempre estarei. No apostolado de pregar e servir a doutrina dos espíritos, com o mestre de Lyon. Virgínia, querida, mais esposa do que esposo fui. Já não tem falar, nem riso, não mais o poeta. Mas que semblante triste o teu, volte ao que era, como no tempo da casa velha, tudo é vida, das noites de rima, doutrina e cozinha. Lar, amigos, não é confusão, é nova sensação. Há de viver, sentir que já não sou corpo, mas alma, até que enfim. Desculpe, sou espírito de verdade, amparado em novas luzes, a nossa luzinha que a ajudaste a construir. No momento, adeus, menos choro e mais café. Se há dificuldade de captar a escrita, imagine de despertar aqui para dizer aos meus da sobrevivência da alma. Muita paz para Jesus, muita paz em Jesus. Olha aí, se fosse cremada, não me senti absolutamente nada, né? Bendito desligamento por conta de uma vida correta. Muito mais importante que semelhantes cuidados seria cultivarmos uma existência equilibrada, marcada pelo esforço da autorrenovação e da prática do bem, a fim de que, em qualquer circunstância de nossa morte, libertemo-nos prontamente, sem traumas, sem preocupação com o destino de nosso corpo. Os sofrimentos deste mundo, às vezes, decorrem de nossa própria vontade, que se remonte à origem e ver-se-á que a maioria são consequências de causas que poderíamos ter evitado. Quantos males, quantas enfermidades o homem deve apenas aos seus excessos, à sua ambição, às suas paixões, enfim. O mesmo acontece ao espírito. Os sofrimentos que ele enfrenta são sempre consequências de maneira porque viveu na terra. Não terá, sem dúvida, a gota e o reumatismo, mas terá outros sofrimentos que não serão melhores. Então, o que a gente pode fazer para evitar? Não precisa se preocupar, se quiser fazer cremação faz, inumação faz, não tem que se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar com o nosso desligamento ainda nessa vida, para evitar traumas que possam
que possamos sofrer por conta, né, da manipulação do corpo, do nosso corpo ao desencarnarmos, né? Esses sofrimentos são o resultado dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria. Quanto mais ele estiver desligado da influência da matéria, quanto mais desmaterializado, menos sensações penosas sofrerá. Depende dele afastar-se dessa influência desde esta vida, pois tem o livre-arbítrio e, por conseguinte, a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer, entre atitudes boas e atitudes ruins, né? Aí é uma recomendação de Kardec, dos Espíritos, está lá no Livro dos Espíritos, está aí, ó. Que dome as suas paixões animais, que não tenha ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, que não se deixe dominar pelo egoísmo, que purifique sua alma pelos bons sentimentos, que pratique o bem, que não dê às coisas deste mundo senão a importância que elas merecem. Se a gente fizer isso aqui, não temos do que temer. Não temos do que nos assustar, não ficaremos ligados a um corpo, estaremos conscientes do que está acontecendo conosco, entender que estamos nesse mundo puramente de passagem, né? Então, mesmo sob o envoltório corpóreo, já se terá purificado, desprendido da matéria, e quando deixar, não sofrerá mais a sua influência. Os sofrimentos sempre estarão em relação com a conduta do espírito, da qual sofrem as consequências, e que essa nova existência é uma fonte de felicidade inefável para aqueles que tomaram o bom caminho, de onde se segue que os que sofrem é porque assim quiseram, e só devem queixar-se de si mesmo, tanto no outro mundo quanto neste. Entender que estamos aqui puramente de passagem. Conta-se que no século passado, um turista americano foi à cidade do Cairo, no Egito, com o objetivo de visitar um famoso sábio. O turista ficou surpreso ao ver que o sábio morava num quartinho muito simples e cheio de livros. As únicas peças de mobília eram sua cama, uma mesa e um banco. "Onde estão os seus móveis?" perguntou o turista. E o sábio, bem depressa, olhou ao seu redor e perguntou também: "E onde estão os seus?" "Os meus?" surpreendeu-se o turista. "Mas eu estou aqui só de passagem." "Eu também", concluiu o sábio. Se a gente compreender que a gente está aqui só de passagem, seguir nossa vida retinha, não precisa ser santo, não. Não precisa ser superior, não. Herculano não era superior, não era santo, era um homem, um professor do interior. Mas seguir a vidinha dele reta, respeitando o próximo, tentando fazer o que é certo, né, aquilo que estava ao seu alcance. E, no entanto, teve uma desencarnação livre de problemas, como a maioria das pessoas tem. Né? Só ficaremos atrelados a um corpo sofrendo os efeitos se nós fizermos por onde ficar agarrado a ele. Muita paz para todos. Desculpe o horário, mas tinha que falar sobre essas coisas. Que Deus continue nos abençoando, nos esclarecendo dessa forma, confortando e aquietando o nosso coração.